a série também para Globo, para SBT. Todos eles falaram não, só o SBT teve interesse em comprar, o próprio Silvio, só que o valor que ele queria pagar era muito baixo, não pagaria meus custos. Então preferi fazer o risco com a Manchete, mas todos falaram não. E aí depois, em 93, existiam 17 séries Tokusatsu no ar, incluindo o TV Globo. Então todas as emissoras abriram espaço para conteúdo japonês. Lado positivo esse, lado negativo, muita série ao mesmo tempo, todas perderam audiência, nenhuma mais virou sucesso, pulverizou. Então essa é uma outra tática também na estratégia das emissoras para abafar o sucesso que a Manchete fazia na época. Todo mundo não monetizava mais, perdia dinheiro, né? Então o negócio começou a se tornar mais difícil a partir de 93. Entendi. A partir de 93 a gente teve essas dificuldades, né, por conta do número de séries que estava mesmo em exibição, mas a gente também tem o surgimento, né, de adaptações americanas de obras japonesas, né? Aqui no Brasil você chegou a trabalhar com a adaptação do Gridman, né, que é um tokusatsu da Tsuburaya, que é a mesma empresa que produziu os Ultramans, né? Como que foi essa diferença entre trabalhar com conteúdo original japonês e um conteúdo adaptado de um conteúdo japonês, como foi o caso da adaptação de Gridman, né? Do Superhuman Samurai, né? Superhuman Samurai Cyber Squad. E como que o público via essas obras, né? Porque a gente sabe que Power Rangers foi um grande sucesso à época, né? Hoje em dia ainda tem uma memória afetiva com a maioria das pessoas no mundo inteiro, né? Então, é uma marca que é extremamente conhecida, não está no auge como foi nos anos 90, mas ainda é uma marca muito forte. Mas você que trabalhou com outra obra que tinha esse mesmo conceito, como que você vê essas adaptações e a recepção do público brasileiro, que diferente do público grande fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, era um público que já conhecia Tokusatsu, né? Já conhecia o Tokusatsu original japonês. Na realidade, você vê, né? O americano ele faz muito marketing. O mercado americano é gigantesco. Então, o poder que eles têm de negociação é muito, muito maior que o nosso. Power Rangers virou um case, né? O Saban adaptou, fez a mudança, colocando os atores americanos para agradar o público americano e deu certo. Então, eu falei, bom, isso é uma tendência. Se a gente tiver ator ocidental, talvez funcione. E eu tinha já o negócio com o pessoal da Tsuburaya. E aí eles venderam o Gridman para o pessoal da depois foi vendida para a Disney. É o pessoal da... fugiu o nome agora. Enfim, era uma empresa independente americana também. Que comprou o Gridman, adaptou e transformou para Superhuman Samurai Cyber Squad. Aí quando eu falei com a Tsuburaya, falou, olha, a gente vendeu os direitos globais para essa empresa e você tem que falar com eles, eu apresento. Entrei em contato com eles lá em Los Angeles, fui até lá, fechei negócio e trouxe esse americanizado. Né? Eu acho que o Brasil, por a gente já ter uma conexão maior com a cultura japonesa, né, anterior a tudo isso, o pessoal não fazia diferença. Se eu tinha um ator japonês ou um americano, se o conteúdo fosse bom, ele ia prestigiar. Então, foi bom, mas não foi um baita sucesso como a gente esperava. Né? Isso fez entender também que conteúdo japonês direto para o Brasil não é problema. Né? Ter o ator japonês ali não é problema. Na verdade, hoje é até cultuado. Né? Então, sim. Mas foi bom, foi uma experiência interessante. E você acha que hoje, internacionalmente falando, é diferente essa visão que os americanos tinham, por exemplo, de que precisaria de um ator ocidental para fazer sucesso? Porque hoje, por exemplo, a gente tem o K-pop como um dos gêneros musicais mais ouvidos. A gente tem empresas como a própria Netflix investindo em produções leste-asiáticas, e isso daí está se proliferando por outros streamings também. Você acha que hoje essas adaptações ainda fazem o mesmo sentido que fazia nos anos 90?
Eu acho que não, né? Na realidade já existem várias mensagens do consumidor para isso. Exemplo primeiro, Death Note, né? Uhum. É, a Netflix foi o primeiro mangá que eles tentaram adaptar e que o americano chamou de whitewashing, né? Colocar ator branco Aham. na história original amarela. Então houve uma repulsa, não é bem uma repulsa, mas houve uma crítica. Aham. Puxa, o Death Note é uma propriedade intelectual tão bacana japonesa, por que vocês resolveram colocar atores brancos, né, na série? Então houve muita crítica e nessa época eu tinha comprado os Death Notes japoneses. Aham. Sim. E a gente também licenciou Netflix, então eles tinham os dois, eles tinham tanto a versão deles quanto a japonesa. Então, esse é um caso que demonstra que o consumidor ele não está mais se importando, eu quero só ver o branco Isso é uma tendência global. Na realidade, a diversidade está sendo olhada com mais cuidado, né? Uhum. Então, ter ator negro, ter ator amarelo, né? Reconhecimento da própria crítica internacional, do Oscar, do Emmy. Então, todos os as grandes academias de televisão, de cinema, estão observando isso, né? E a própria televisão. Então, hoje você vai ver programas, séries, filmes, novelas, hoje com um mix muito grande. Então você não vai ver Sim, só sim. branco mais no ar. Você vai ter negro, vai ter amarelo, enfim, índio estão aparecendo. E a representatividade da sociedade, né? Latinos. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o mercado latino nos Estados Unidos é tão ou mais forte que o mercado americano. O Aham. poder de compra hoje do latino é muito significativo no mercado americano. Então essa é uma tendência. E a Netflix, nessa pandemia, também provou, né? Você vê lá Casa de Papel, né? Você vê várias séries internacionais funcionando na sua língua original. Então Aham. essa barreira não existe mais. Essa tendência do americano de fazer um marketing que tem que ser um conteúdo só americano não é mais a base. Claro que eles têm uma qualidade de produção grande, sabem fazer o marketing, mas não é mais uma obrigatoriedade. Né? Tem espaço para todo mundo. Sim, sim, sim. Bem, bem maneiro isso mesmo, né? Que a gente vê que está tendo essa mudança de fato internacional. E aqui no Brasil a gente acaba tendo um protagonismo por conta da história da própria comunidade japonesa aqui no Brasil, né? E a proximidade que a gente tem com a cultura asiática, né? Que eu acredito que é mais forte do que nos Sim, Estados Unidos, né? sim. E falando sobre o Oscar,